Fala galera, continuando com o Sandman da Netflix, hoje é dia de falar do episódio que continua o segundo arco da série, o episódio 8, Brincando de Casinha. Lembrando que eu já dei a minha opinião sobre a série e já analisei os 7 primeiros episódios por completo e vou continuar trazendo um por um até o final, trazendo um pouco da comparação com o quadrinho, abordando referências e curiosidades, mas lembrando que vai ter spoilers do episódio e da HQ. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a análise. Senta aí. O título do episódio 8 da série é Brincando de Casinha. Esse título é a referência equivalente à edição 12 da HQ, mas ele ainda adapta um pedaço da edição 11, a Dia de Mudança. A série começa com Rose no sonhar encontrando Morpheus, e isso não acontece nas HQs. Mas aqui o sonho explica o que é um vórtice. Um vórtice é um ser que surge uma vez a cada era, a cada milhares de anos, e é um enorme perigo porque pode quebrar a barreira e o limite entre o sonhar e o mundo desperto. E isso é extremamente perigoso para toda a realidade. O sonho já cometeu o erro de não acabar com um vórtice numa era anterior, e um mundo inteiro foi perdido por causa disso. Isso é melhor mostrado no quadrinho Sandman Prelúdio. Inclusive, por ser um vórtice, sonhos desgarrados são atraídos até Rose. Por isso Gilbert a encontrou. Por isso o Corinthian também tem facilidade em achar ela e o seu irmão. Isso explica por que esses encontros não são coincidências. Por essa ligação familiar, inclusive, que a Pesadelo Transmorfa Gaut encontrou Jed. E aqui ela tem um tipo de base onde comanda os sonhos do garoto. Nessa base existem várias referências a DC, com os rostos de personagens como Senhor Frio, Pirata Psíquico, menções a Johnny Pranto, Fantasma Vingador, que é uma referência ao Vingador Fantasma, Doutor Morte, que é praticamente o primeiro vilão recorrente dos quadrinhos do Batman antes do Coringa ainda, e o Flautista, que é um vilão mais recorrente dos quadrinhos do Flash. Além disso, existem vários bonecos da DC nesse lugar, como o Batman, o Flash e a Mulher Maravilha. Gaut faz Jed ser um herói nos seus sonhos, chamado Sandman. Esse Sandman é uma referência ao personagem dos quadrinhos criado por Jack Kirby em 1974. Esse Sandman era Garrett Sanford. Ele era inspirado pelo Sandman da Era de Ouro e acessava a dimensão dos sonhos através de um monitor. E ele era acompanhado por duas criaturas, Brute e Glob. E ele tinha também a ajuda de um garoto chamado Jed Paulsen, que vivia com o seu avô. Isso tudo aconteceu na Era de Ouro, na Terra 2, antes da Crise nas Infinitas Terras reestabelecer o universo DC em 1985. Nessa época existia uma equipe chamada Infinity Inc. E nela participava o casal Escaravelho de Prata e Fúria. O Escaravelho de Prata era Hector Hall, filho de Carter Hall e Shiera, o Gavião Negro e a Mulher Gavião. E a Fúria era Hipólita Hall, ou Lita Hall, filha da Mulher Maravilha com Steve Trevor da Terra 2. Mas Hector Hall morreu e Garrett Sanford cometeu suicídio. Então Brute e Glob aproveitaram o ainda fantasma de Hector Hall para usá-lo como o seu novo Sandman. E ele levou junto a sua esposa grávida, ainda viva, que estava num limbo depois da Crise nas Infinitas Terras e teve a sua história reescrita. Ela não era mais filha da Mulher Maravilha no pós-crise. Acontece que essa tal dimensão dos sonhos, que tanto Garrett quanto Hector eram o Sandman ali, era uma dimensão de bolso alternativa que Brute e Glob criaram nos sonhos do pequeno Jed, porque eles queriam criar um novo Sandman depois do desaparecimento de Morpheus. A diferença é que na HQ, Hector era o Sandman, Lita era sua ajudante e eles levavam Jed nas suas aventuras. E tudo isso era manipulado por Brute e Glob. Na série, o próprio Jed finge que é o Sandman.
nas manipulações dos seus sonhos feitas pela Galt. E Lita Hall, que na série é amiga de Rose Walker e vê o seu falecido marido nos seus sonhos e até engravida dele, na HQ ela não tem essa proximidade com Rose e ela já chega grávida de 6 meses no sonhar e mantém essa gestação ali por mais 2 anos. Toda essa mudança na série eu acredito que seja pelo caso de direitos de uso. Até porque Hector Hall, depois que volta à vida nos quadrinhos, se torna o Senhor Destino. Na série, Jed desperta sendo mordido por um rato no porão da casa dos seus tios, assim como na HQ. Jed é mantido preso ali por eles, onde ele é maltratado. Eles o assumiram depois da morte do seu avô, Ezra Paulsen, que é o mesmo avô de Jed que aparece nas histórias do Sandman de Jack Kirby nos anos 70. E agora, os tios só o mantêm para receber o dinheiro da pensão de $800. A busca de Rose com a assistente social e os cartazes não existe na HQ. Ela na verdade usa um detetive particular pago por Unity Kincaid e descobre que Jed está com a prima do seu pai, Clarice, e o seu marido. Na série, Clarice e Barnaby têm até uma visita da assistente social, enquanto na HQ eles só têm a notificação que a visita pode acontecer, mas isso não chega a acontecer de fato. O maior diferencial aqui é que o foco do episódio é a busca de Rose, enquanto o foco dessa edição da HQ é o próprio Jed e os seus sonhos, e a relação de Hector com Lita. Então toda a busca de Rose Walker pela praia não acontece nos quadrinhos, e ela nem tem o conhecimento nas HQs que o corvo que a segue é o corvo Matthew. Inclusive ela não sabe que é o Vórtice até o final do arco praticamente. Quando Rose dorme naquela noite na pensão, ela começa a andar pelos sonhos das pessoas que moram ali. E ela faz isso exatamente por ser o Vórtice. Mas no quadrinho isso acontece em outro momento, na edição 15, depois de salvar Jed inclusive, quando ela começa a perder o controle de ser o Vórtice e os sonhos das pessoas começam a se mesclar uns com os outros. Na série ela vê primeiro o sonho de Hal, e é igual na HQ. Ele aparece como drag, depois tirando o seu rosto e depois mais um, o deixando em carne viva, representando que ele não usa a sua verdadeira pele. Chantal sonha que fala sobre uma sentença na biblioteca do Congresso, e isso é igual nas duas mídias. O sonho de Ken na série é com um carro caro e ele passando vergonha sem roupa fora dele. Mas na HQ ele sonha com dinheiro e outras mulheres. O sonho da Barbie é o mais idêntico nas duas mídias. Ela sonha que é um tipo de princesa, vivendo num conto de fadas, que busca pelo arco da Porpentina com uma criatura mística que ela criou no seu sonho, o Martin des Ossos. E até a roupa e o óculos da Barbie nesse sonho são idênticos na HQ. E o sonho de Zelda é o mesmo também, num cemitério, dizendo que só Chantal a entende de verdade. A diferença é que nesse momento na série, os sonhos não se mesclam. Isso só acontece mais pra frente, no episódio 10 da adaptação. Rose encontra Jed pelos sonhos no episódio e descobre onde ele está, e Morpheus está com ela nesse momento. Na HQ, Morpheus não encontra Jed através de Rose. Ele encontra o garoto por conta própria, porque está mais interessado em encontrar Brute e Glob. Na série, Galt se entrega, assim como na HQ, Brute e Glob se entregam. A diferença é que como na HQ o tal Sandman dos anos 70, Hector Hall, tá aqui com Lita, quando Morpheus leva Brute e Glob pro seu reino, ele tira Hector e Lita do sonho de Jed e causa uma explosão naquele porão afetando os tios do garoto. E Jed aproveita essa confusão para fugir de casa. Na série, Galt diz que queria só ajudar a criança. Ela não quer mais ser um pesadelo, quer ser um sonho. E aí tem uma conversa que adianta um conflito que Morpheus tem na HQ só mais pra frente. Que mesmo alguém não tendo escolhido como seria criado, ainda temos a escolha de ser o que queremos ser. E até pesadelos podem ser sonhos se quiserem. E essa é a semente que os quadrinhos colhem lá no final da série. E outra coisa que não tem na HQ
é esse conflito entre Morpheus e Lucian. A presença de Lucian na série é bem maior do que na HQ nesse arco. Então no final do episódio, é o Coríntio quem destrói a casa dos tios de Jed e leva o garoto. Enquanto na HQ, com a confusão que Morpheus causou ali, Jed foge. E por uma estrada, ele é encontrado pelo Coríntio, que estava de carro indo até a convenção dos cereais. E isso não é coincidência, é uma ligação pela relação de Jed com Rose, que é o Vórtice. E é desse jeito que termina o episódio 8 de Sandman. Então é isso, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou do episódio 8. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.